Meu nome é Aline, eu sou engenheira agrônoma, doutora em agronomia, produção vegetal pela Unesp de Botucatu e também diretora comercial da AgroIntel. E hoje a gente separou esse momento, né, para a gente poder conversar através dessa websérie, para a gente conversar a respeito de um assunto muito importante, que é o manejo integrado de pragas. Então, hoje, dentro do processo, né, de produção agrícola, nós precisamos falar sobre como manejar, como conduzir, como controlar pragas, né? Então, a gente vai separar esse momento para conversarmos a respeito de MIP. Então, vamos lá, vou começar aqui pela, pela nossa primeira aula. Deixa eu abrir aqui, colocar aqui, pronto. Vamos conversar, então, sobre o que é manejo integrado de pragas, né? Por que é importante? Afinal, hoje, atualmente, é a melhor estratégia para a proteção da lavoura. Então, o que é, né? Qual que é o papel do MIP? Qual que é o papel do manejo integrado de pragas, tá? Então, hoje, o MIP, ele representa um papel fundamental para que possamos trabalhar, para que possamos controlar pragas e também doenças nas lavouras, né? No processo de produção de soja, milho, algodão, frutas, enfim. O MIP, ele é um papel fundamental. E é muito importante que seja realizado de forma preventiva, ou seja, vai de encontro com aquela frase, né, bem conhecida, é sempre melhor a gente prevenir do que remediar, para que a gente tenha, consequentemente, uma prevenção de pragas de uma maneira que seja sustentável em cada cultura, onde o principal objetivo é sempre reduzir custos e produzir mais. Esse é um principal desafio hoje enfrentado, né, pelos principais produtores rurais, reduzir custos e produzir mais. E é extremamente importante a gente saber que, se não utilizarmos hoje o MIP como uma estratégia permanente, tá? Uma estratégia permanente nas lavouras, consequentemente, será cada vez mais caro e mais difícil produzir. Então, por esse motivo, nós separamos esse momento para conversarmos, né, darmos mais detalhes a respeito do que é, como funciona, o porquê que é importante, quais são as características, né, como que a gente trabalha com o manejo integrado de pragas. Então, afinal de contas, o que é o MIP, né? E por que ele é importante? O MIP é a sigla, né, como a gente vem falando aqui, do manejo integrado de pragas, e ele se resume em quê? Tá? Se formos hoje definir o que é o MIP, podemos definir como um conjunto de medidas que vai dar suporte para o produtor rural tomar uma decisão. Então, eu tenho ali técnicas, né, medidas, que vão onde eu irei me basear, onde o produtor rural vai se basear, para que ele possa tomar uma decisão, por exemplo, de controlar ou não uma determinada população de pragas, por exemplo, ali na lavoura dele. E dentro do MIP vão ser utilizadas técnicas. Essas técnicas que visam controlar, elas vão incluir tanto produtos químicos, tratos culturais, controle biológico, né? O controle biológico é um dos mais famosos quando a gente fala sobre MIP, mas o MIP em si, o manejo integrado de pragas, ele não está apenas fundamentado no controle biológico, mas sim na junção de várias técnicas integradas. E o controle biológico torna-se uma dessas técnicas integradas no sistema, no processo de realização do MIP. E o grande objetivo do MIP é o quê? Manter a população de praga em níveis que sejam abaixo, né, daqueles capazes de causar algum dano econômico. Ou seja, a gente quer manter essas pragas, que a população dessa praga esteja baixa, de forma que ela não seja capaz de causar prejuízo financeiro, tá? E por que a gente tem que implementar o MIP? Aqui, ó, por exemplo, nesse desenho, a gente pode observar a grande importância de nós trabalharmos hoje com manejo integrado de pragas. Nós sabemos que há uma grande
um grande, por exemplo, de uma habilidade, né? Uma habilidade de um organismo, seja ele um inseto ou um micro-organismo como fungo ou até plantas, de criar uma resistência, né? Uma resistência, por exemplo, a um determinado princípio ativo. E esses indivíduos resistentes, eles sobrevivem a determinadas doses que antes eram letais, eles sobrevivem, e se a gente continuar agindo da mesma forma, esses indivíduos resistentes vão acabar se multiplicando e vai se tornar cada vez mais difícil controlar, de forma que será preciso sempre estar aumentando as doses, por exemplo, daquele determinado produto. Então, aqui, se a gente observar nesse desenho, a gente tem uma população de plantas, né? E através daquela pressão de seleção, existe a sobrevivência desses indivíduos resistentes, que após várias gerações, né? Que após a multiplicação desses indivíduos, nós temos aí, então, uma mudança na composição genética da população, predominando esses indivíduos resistentes. E se torna, então, cada vez, né, para a gente poder controlar com produtos químicos, por exemplo, essa população resistente, a gente vai ter que usar, então, cada vez mais, aumentando, né, doses, trocando princípio ativo, enfim. Mas será que essa é a única forma da gente trabalhar, né? Porque a gente quer implementar o MIP por quê? Reduzir a resistência de pragas a inseticidas é um ponto. Evitar também o surgimento de pragas que até então eram desconhecidas ou ainda considerados secundários é outro ponto. A gente quer evitar a resistência, a gente quer também evitar o surgimento de outras pragas que antes não eram pragas, que eram consideradas, por exemplo, os ocasionais, secundárias, e conforme a gente vai fazendo essa pressão de seleção, elas podem acabar se tornando pragas também. Não é o que a gente quer. E também a gente quer reduzir os efeitos tóxicos, principalmente sobre quem? Sobre os inimigos naturais, sobre as abelhas, sobre os polinizadores. E também não queremos afetar a fauna, a flora, o homem, o meio ambiente. Então, é um conjunto de técnicas que visa principalmente a gente trabalhar nesses 3 pontos, né? Reduzir resistência, evitar surgimento de pragas e também reduzir os efeitos tóxicos naqueles insetos benéficos, né? Então, hoje, a grande importância de se implementar o MIP, né? E tudo isso em conjunto leva ao produtor rural, por exemplo, lá na frente, reduzir custos e produzir mais, que é que é o fundamental de todo o processo. É muito importante que a gente não se perca nos termos técnicos, tá? Que termos são esses? Simples, tá? São alguns termos muito utilizados para a gente trabalhar com o manejo integrado de pragas, são, por exemplo, a gente determinar qual é o nível de dano econômico, qual é o nível de controle e qual é o nível de equilíbrio. Como assim? Para a gente poder trabalhar com, né, para a gente poder determinar esses níveis, a gente precisa entender, por exemplo, a condição de uma praga, o que vai levar, né, como que eu vou definir esses níveis. Então, assim, é importante a gente entender o quê? A condição de uma praga, né, de praga para uma população de insetos em uma cultura vai depender da sua densidade populacional. E além da sua densidade populacional, a injúria que ela causa. Então, assim, será que aquela densidade, aquela quantidade de indivíduos está causando injúria? E se está causando injúria, será que essa injúria, por exemplo, que está sendo provocada ali naquela planta, está acarretando danos qualitativos e quantitativos àquela produção? Será que não está sendo, por exemplo, um dano muito significativo? Por quê? Porque muitas plantas, elas podem tolerar um nível significativo de injúrias, né? Por exemplo, no sistema foliar, sem que isso vá afetar a sua produção. Por quê? Porque as plantas, elas têm uma capacidade de compensação, né? A planta tem capacidade, por exemplo, de ser de aguentar, vamos colocar assim, um certo nível de injúrias causada a ela. Então, assim, qual que é o nível da população e qual é o nível dessa injúria, né? Será que a planta está conseguindo compensar isso? Ponto. Então, assim, esses danos causados por algumas pragas, né, eles podem também ser causados, por exemplo, nos produtos que são diretamente os produtos, o destino da comercialização, por exemplo, uma determinada semente, uma fruta, exatamente aquilo que será comercializado. Então, a gente precisa pontuar isso também. Será que o que está sendo danificado, a injúria está sendo causada no objeto de comercialização? Dentro desse conceito também, a gente pode entender o quê? Que, assim, é importante a gente definir que
Uma espécie, ela vai ser tida como praga se, num determinado, assim, num curto espaço de tempo, tá? Se num curto espaço de tempo, ela for capaz de se multiplicar muito rápido, né? De se multiplicar muito rápido, e essa população, esse nível populacional, pode causar danos econômicos àquela cultura. Então, assim, essa espécie, ela tem uma capacidade de se proliferar muito rápido? Ok, tem. E ela vai causar, esse nível populacional pode causar danos significativos, danos econômicos significativos. Então, é importante, muito importante a gente pontuar isso. E assim, nessas condições, a adoção, então, de medidas de controle de uma determinada praga, então, acaba tornando-se econômica. Ou seja, é mais barato eu controlar do que eu permanecer esperando, vamos colocar assim, né? Então, assim, a adoção de medidas de controle torna-se econômica quando a densidade populacional causa perdas na produção que sejam maiores do que o custo. Então, se as perdas forem maiores que o custo, então torna-se econômico eu entrar com o controle. Então, dentro disso tudo, tá? Dentro disso tudo, dentro desse universo que a gente comentou aqui, define-se então o nível econômico, o nível de dano econômico como o quê? Essa densidade populacional da praga que causa prejuízos à cultura iguais ao custo de adoção de medidas de controle. Ou seja, quando esse custo de controle se iguala aos prejuízos que a praga pode causar, então a gente atingiu um nível de dano econômico, tá? E como que a gente pode calcular isso? Ó, aqui tem um exemplo bem simples. Existe uma fórmula para a gente poder calcular, que basicamente como que a gente vai entender, como que a gente vai chegar, por exemplo, no número do que é esse nível de dano, né? Então aqui, por exemplo, a gente pode fazer a seguinte forma. Se o custo, por exemplo, de controle, né, de uma determinada praga por hectare, na verdade aqui, por exemplo, eu posso ter esse custo de controle por hectare vezes 100 dividido pelo valor da produção por hectare. Vamos trazer um exemplo prático aqui em números. Ó, então, se o valor da produção de uma determinada cultura, por exemplo, for de R$ 1.000, e o custo, né, R$ 1.000 por hectare, e o custo de uma aplicação de um determinado inseticida, por exemplo, para controlar essa praga é de R$ 1.000, então se a gente faz esse cálculo, nós chegamos a um valor de 10%. O que a gente pode concluir? Então, nessas condições, a adoção de medidas de controle, ela se justifica economicamente, é econômico eu entrar com controle, por exemplo, somente quando a densidade populacional, somente quando aquela população da praga atingir um nível que possa ocasionar, por exemplo, uma perda de 10% na produção. Então, se aquela determinada população da praga estiver próximo de causar, por exemplo, uma perda, um nível de perda de aproximadamente 10%, então justifica-se que eu entre com uma ação de controle, tá? E assim, vale lembrar que o nível de dano econômico, ele não será o mesmo, tá? Para diferentes espécies de insetos numa mesma cultura, ou para a mesma cultura ou para a mesma espécie em culturas distintas. Então, sempre uma determinada praga, uma determinada cultura, o nível de dano econômico, ele é um, tá? Então, ele varia de cultura para espécie de insetos. Importante ressaltar isso aqui. Então, mas como que a gente pode exemplificar melhor esses termos, né? Então, se a gente observar aqui, ó, tem um gráfico, tá? Nessa imagem a gente pode observar o seguinte. A gente tem aqui uma densidade populacional, por exemplo, da praga, num determinado espaço de tempo, tá? E o que acontece? Geralmente, as medidas de controle, elas vão ser adotadas antes que a densidade da praga atinja esse nível aqui, ó, nível de dano econômico. Por quê? Porque nós não queremos que aquela praga cause danos econômicos. Então, nós vamos entrar com uma ação antes de chegar nesse patamar, tá? Então, assim, portanto, então, aqui, as medidas de controle, elas devem ser tomadas nesse momento aqui, ó. Quando a densidade populacional da praga atinge um nível antes do nível econômico, que é o nível de controle, o nível de ação,
tá? Então, antes de atingir esse patamar de causar prejuízo econômico, nós entramos com um nível de controle, tá? Então, quando assim, portanto, a densidade populacional, em que medidas de controle devem ser tomadas para impedir que a população atinja o NDE, é denominada nível de controle ou nível de ação. Então, assim, se a gente está falando aqui, né, de nível econômico, nível de dano econômico e nível de controle, também existe algo chamado nível de equilíbrio. O que é o nível de equilíbrio, tá? A gente precisa definir isso também. O nível de equilíbrio, ele representa aqui, ó, a densidade média de uma população durante um longo período do tempo. Ou seja, aqui nesse caso, durante uma safra, por exemplo, a população está em equilíbrio quando ela atinge esse patamar aqui. Ou seja, ela não atingiu um nível próximo, por exemplo, daqueles 10%, né, que a gente precisa entrar com controle, e muito menos atingiu um nível de dano econômico. Então, a população está se mantendo em equilíbrio. Esse aqui é o nosso objetivo, tá? Esse é o nosso objetivo, mantermos a praga sempre nesse nível de equilíbrio, para que nós não possamos, por exemplo, ter custos desnecessários com a aplicação, por exemplo, de produtos de inseticidas, de fungicidas, enfim, de defensivos agrícolas, sem necessidade. Porque se eu aplico, por exemplo, se eu entro com um determinado produto sem necessidade, se a população da praga está aqui no nível de equilíbrio, eu estou gastando dinheiro à toa, né? Então, o nosso objetivo é sempre manter, a gente sempre fazer amostragens frequentes para a gente avaliar qual é a densidade populacional daquela praga e mantê-la sempre aqui no nível de equilíbrio. Lembrando também, é importante a gente ressaltar que o nível de dano econômico, ele não considera influências como, por exemplo, a presença de inimigos naturais, a resistência aos inseticidas, que podem, né, afetar essa dinâmica populacional da praga, tá? Só para a gente ressaltar que aquele cálculo, essa determinação do nível de dano econômico, ela não considera essa influência de outros fatores como inimigos naturais e resistência a inseticidas, tá? Então, portanto, tá? O MIP, né, Manejo Integrado de Pragas, a gente pode resumir como o quê? Um conjunto de medidas que tem como esse objetivo manter essas pragas abaixo do nível de dano econômico. Ponto. Esse é um principal objetivo do MIP, tá? Essas medidas, tá, elas são aplicadas aqui no nível de controle, tá? Quando atinge o nível de controle. Então, a gente entra com essas medidas no momento que atinge o nível de controle. E quando a população de pragas se mantém abaixo do nível de controle, ela está em equilíbrio. Então, nosso objetivo é mantê-las nesse ponto aqui, nível de equilíbrio, tá? Na próxima conversa, a gente vai tratar do alicerce do MIP. Como que a gente trabalha, quais são a forma da gente poder pôr em prática o MIP. Aqui a gente tratou do que é, do porquê que ele é importante e conceituamos alguns termos, né? Fizemos algumas definições importantes aqui também para a gente conversar a respeito desse assunto. E no próximo momento, no próximo encontro, a gente vai tratar de como que isso funciona na prática, tá? Obrigada, gente, e até mais.